Na aula de hoje eu quero mostrar a costura de um pijama masculino tradicional e só a parte da blusa. Lembrando que o molde em PDF é gratuito para os membros do canal. O link para você se tornar membro está na descrição. Eu vou começar pela parte da frente, que já marquei os bolsos, já fiz uma marcaçãozinha com giz no local dos bolsos. Esse pijama ele tem 3 bolsos. Também já passei, usei um gabarito para passar esse bolso no tamanho exato. Agora eu vou fazer uma barra aqui e vou pregar exatamente nas marcações. Esse aqui é o bolso do peito. Ele tem uma barrinha de mais ou menos 2,5 centímetros. E esse daqui é o bolso de baixo. São 2 bolsos na parte de baixo. Eu tô fazendo essa barra pelo lado do direito, porque eu passei e eu tô conseguindo enxergar. Não exatamente enxergar, mas quando eu passo a mão aqui, eu sei onde está a dobra do tecido. Por isso que eu estou fazendo pelo lado direito. Se você tiver alguma dúvida, você pode estar fazendo por esse lado. Mas você também pode fazer do lado direito, se você tiver essa mesma percepção. Com a barra pronta, eu só vou posicionar aqui onde eu fiz a marcação. Vou colocar um alfinete, que é para o bolso não sair do lugar. Já deixo ele arrumadinho aqui, certinho. E começo por esse lado aqui. Sempre começando com retrocesso, que é para dar uma reforçada na boca do bolso. Porque normalmente bolso é algo que se coloca a mão bastante. E se você não reforça a costura, pode acontecer dos pontos se romperem, quebrar e o bolso ficar com essa parte aqui pendurada. Então é sempre bom a gente começar com retrocesso. Eu começo e termino com retrocesso. Normalmente essa parte daqui, quando eu faço, eu não costumo cortar, porque se a pessoa precisar mandar bordar essa peça depois que comprar, ela já tem um pouco de tecido na hora de desmanchar esse bolso, tirar esse bolso para fazer o bordado. Então esse tecido eu dobro para dentro e se precisar bordar essa peça, o tecido já tá dentro e ele não vai aparecer. Então eu faço isso dos dois lados, só dobro para dentro para não ficar aparecendo. E fica essa reservinha de tecido na parte de dentro. Comecei e terminei com retrocesso. Nessa parte da barra aqui eu também faço uma segunda costurinha, também de reforço. Essa segunda costura aqui é só para reforço. E o bolsinho de cima está pronto. No de baixo, eu vou fazer do mesmo jeito. Esse bolso, eu passei só as laterais dele. A marcação dele seria aqui, porque ele seria um bolso para pregar depois da barra. Mas esse eu quero pregar esse bolso junto com a barra dele vai virar junto, então eu não tenho necessidade de passar ele aqui. Então ele vai sair só um pouco dessa marcação, mas eu vou fazer na mesma direção e vai dar super certo. Então eu vou acertar aqui na marcação do giz, coloco um alfinete, coloco na direção da marcação de cima, vou prender e vou arrumar aqui na lateral, aqui embaixo do mesmo jeito. E começo ele igual o bolso de cima, começo com retrocesso, termino com retrocesso e faço as 2 costurinhas de segurança para a linha não quebrar e o bolso não ficar pendurado. Então é o mesmo processo. A diferença desse daqui para o outro é que esse, na hora que eu fizer a barra, eu vou dobrar junto com o bolso.
eu vou pregar o outro bolso e a parte da frente já está pronta. Com o outro bolso colocado, eu já volto para a gente fazer o ombro e fazer o acabamento do decote. Agora, com os bolsos pronto, eu vou fechar o ombro. Eu vou unir a parte das costas com a parte da frente. Vou fazer isso nessa peça e também na parte do revel. E depois vou passar no overlock e já posso fazer o acabamentinho aqui nesse decote. Essa é uma peça bem fácil de fazer, bem rápida e não tem segredo nenhum. Aqui é o revel de acabamento, decote da frente, e aqui é o decote de trás. Eu vou fechar o ombro do mesmo jeito, igual eu fiz na peça, que é só esse pedacinho aqui, e vou passar também no overlock para a gente poder fazer o acabamento. Na parte da blusa eu vou passar só o ombro, mas nessa parte aqui eu vou passar toda a volta do decote, porque depois eu vou prender essa parte na peça. Com o corpo aqui do lado direito, né, com o direito virado para cima, eu já passei aqui o revel, já fiz o acabamentinho do revel. Você vai virar o avesso, direito com direito, o avesso agora vai ficar para cima, o avesso do revel, dessa partinha de acabamento aqui. Você vai unir os ombros, não precisa passar o ombro aqui desse acabamento, desse revelzinho aqui de acabamento, porque ele vai ficar para dentro, ele não vai aparecer e também não vai desfiar. Então, já uni os ombros, agora eu vou costurar. Vou costurar na volta toda, fazendo a junção aqui da costura do ombro. Não precisa ser uma costura muito larga aqui, porque isso daqui é o decote. Essa costura vai ficar embutida para dentro. Então, se você fizer uma costura muito larga, vai dar defeito no decote. Mais ou menos a largura do calcador. Agora, com a peça pregada, eu vou dar um pique aqui na frente. Exatamente no meio do V. E nessa parte aqui do decote, que ela é um pouco redonda, aqui, principalmente no começo do decote, pode dar uns piques, assim, que é para dar uma assentada na costura. Só nessa parte aqui próximo do ombro, que é mais redondinho. Feito isso, eu vou passar agora uma costura com o revel virado para o meu lado direito. A peça com o direito para cima e o revel de acabamento virado para o meu lado direito, para dentro da máquina. Vou passar um pesponto aqui estreitinho. Fazendo isso, esse primeiro pesponto, ele não vai aparecer depois da peça pronta.
Agora, com o revel já no lugar, eu vou virar pra dentro. E essa primeira costura que eu passei aqui agora, ela não vai aparecer. Agora, eu vou passar a segunda costura pelo lado de dentro, essa sim, que é uma costura mais larga, essa vai aparecer. Mas antes eu vou medir aqui o meio das costas e vou colocar uma etiqueta de tamanho, para poder identificar o tamanho dessa peça. No caso, essa aqui que eu estou fazendo é o tamanho G. Então, eu coloco a minha etiqueta primeiro, de identificação. E agora eu viro a peça pelo lado do avesso. Lembrando que sempre que você for fazer qualquer tipo de acabamento, que seja uma gola ou um revel, você deve virar a costura para a parte de trás. A costura do ombro, ela tem que estar sempre virada para as costas. Tanto aqui no decote, quanto aqui na cava, na hora de pregar a manga. Para uma não ficar para cima e outra ficar para baixo. Aí na hora que você termina o seu serviço, uma costura está virada para um lado e outra para outro. Então, é sempre bom tomar esse cuidado de virar a costura na mesma direção. Coloque um alfinete para segurar nos dois ombros. Pode colocar mais se você quiser, mas eu vou colocar só na costura aqui. Se quiser colocar mais aqui em volta, pode colocar também. Agora eu vou passar, fazendo isso, quando você faz a junção da costura, não tem perigo desse pescoço ficar torcido, desse decote ficar torcido. Porque a maioria das vezes o que acontece? Se a costura ficar para frente ou para trás, quando você vai passar essa costura aqui, que é a última, que é o último acabamento aqui, ele tem que ficar bem feitinho, ele vai ficar retorcido. Quando vira a peça do lado do direito, a costura fica toda retorcida. Então, é ideal que você sempre trabalhe fazendo a junção das costuras, que é para não ter esse probleminha. Agora, você vai costurando aqui na volta toda. A etiqueta já está no lugar, então não tem perigo de sair do lugar. Já fiz a parte das costas, o ombro a ombro, e agora eu vou fazer a frente. Se quiser colocar um alfinetinho só por segurança, apesar que ele tá certinho, mas é sempre bom colocar, principalmente para quem é iniciante. Vai fazer a mesma coisa, vai costurar. Ou você corta ou coloca essa linha para dentro. Termina no ombro com um retrocesso. E a parte do decote já está prontinha. A frente está pronta com os bolsos colocados. E o decote também. E na verdade, a parte mais difícil, que não é difícil, né, mas a gente considera mais demorado, é os bolsos, isso daqui. Na hora que passar essa peça, vai ficar certinho aqui, ó. Não ficou retorcido, as costuras não ficaram retorcidas, ficou certinho. Só precisa assentar com o ferro. O ferro com a temperatura para poliéster, né, que é um tecido 100% poliéster. Então, a parte do decote está prontinha. Agora eu vou pregar as mangas. Pregando as mangas, é overlock e depois barra para a gente terminar. Essa parte aqui já está finalizada, agora eu vou para as mangas.
Agora eu vou pegar a cava, vou arrumar aqui a lateral e vou medir o meio dessa cava. Ela está para frente, essa costura, porque é a caída de ombro. Eu vou dar um pique aqui. Isso aqui é o meio da minha cava. Com a manga eu vou fazer a mesma coisa. Vou unir as duas partes aqui, ó, da pontinha. E vou fazer um pique. Esse aqui eu já fiz. E tem um segundo pique aqui. Esse pique que tem aqui, ele é só para identificar que isso aqui é a parte da frente, tá? Para na hora a gente não ter que ficar medindo o que é frente ou o que é costa. Então, você pega o meio da manga, coloca aqui no meio da cava, você pode estar colocando um alfinete para não sair do lugar. E arruma essa manga aqui, vem desde o comecinho aqui, sempre com retrocesso. Certificando-se também se colocou o pique para frente mesmo, porque essa manga ela tem frente e costa. Então eu já coloco um pique na parte da frente, que é para poder a gente estar identificando. Ó, esta manga, ela não falta e nem sobra, ela dá certinho. Aí aqui o ombro, a costura sempre virada para trás, como eu já tinha falado antes, né? Para ficar uma costura com acabamento bom, depois de pronto. Pique no pique, pique do meio da manga, no meio da cava. Aí você pega, quando chega no meio, já arruma aqui, já coloca aqui essa parte. Se quiser alfinetar também pode, mas você já vê que a manga tá dando certo. Quando você faz isso, você já vê que a manga já deu certo. Para as pessoas que não têm muita experiência, pode alfinetar essa manga. Torna-se até mais fácil. Mas para mim, que tenho um pouquinho de experiência, então eu faço sem alfinetar. Eu coloco só no meio. Manga pronta. Não faltou e nem sobrou. A manga fica certinha. Aqui, ó. Tá certinha, não faltou nada, não sobrou nada. Eu vou pregar a outra manga, vou passar aqui no overlock e venho fechando a lateral para a gente finalizar essa peça. Já passei a manga no overlock. Agora, eu vou fazer a junção aqui da costura, da lateral, debaixo do braço. Fazendo a junção. Passar essa costurinha aqui na lateral. Eu gosto de virar a costura para cima, virado para manga. Porque na hora de passar, dá um caimento melhor. Então, eu fechando essa lateral aqui, eu vou de novo fazer o acabamento de overlock na lateral, na barra do corpo e na barra da manga. Depois disso, é só fazer a barra e a peça está pronta. Agora, com a peça virada pelo lado direito, eu começo a fazer a barra. Essa barra, ela tem uma média de 2,5 cm. Tanto a do corpo, quanto a da manga. Não mais estreito que isso, porque daí fica feio. Uma barra muito estreitinha fica feio. Ela também bem larga, fica estranho. Então, o ideal é que ela tenha uma média de 2 a 2,5 de largura. Eu faço a costura da lateral virada para trás também. As duas costuras da lateral, eu viro ela para trás. Na hora de passar, ficar na posição exata. Essa barra também pode ser alfinetada. Principalmente se você não tiver muita experiência, você pode alfinetar. Média a largura da barra, 2,5 cm. E põe os alfinetes para não sair do lugar. O corpo já está prontinho. Agora a manga.
A manga é do mesmo jeito, sempre com a peça virada do lado direito. Começo fazendo a junção aqui na costura e vou dobrando a mesma largura. Peça pronta, finalizada, super rápido de fazer, fácil de fazer. Agora, é só assentar as costuras no ferro. Deixa eu mostrar aqui a frente, como é que ficou o bolso, virado juntamente com o corpo. Eu costumo fazer assim, a não ser que o cliente peça para colocar o bolso fora dessa barra, então eu ponho, mas normalmente eu faço assim que fica melhor, fica mais bonito. E esse é o resultado da peça antes de passar, depois de passar ela vai ficar melhor. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.